Vozes interativas. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Este é o Vozes Interativas, o nosso podcast. Eu sou Ju Azevedo e 3 vezes por mês a gente está aqui entregando conteúdo de qualidade para você. Você já se inscreveu no canal? Não se inscreveu? Tá esperando o quê para se inscrever? Se inscreva no nosso canal, curta, compartilha, dê sugestões de conteúdo. A sua participação é muito importante para nós. E lá no Instagram a gente também tem o nosso perfil, @VozInterativaspdc. Segue a gente, curte, comenta, indica para os amigos, para os parentes, para os inimigos, não importa. O importante é que você participe desse projeto, porque realmente a sua participação faz grande diferença. E se você está chegando agora, a gente aqui no Vozes Interativas Podcast tem uma super parceria com a Casal Monstro Suplementos, que é disparada a melhor loja de suplementos do Rio de Janeiro. É uma loja da minha amiga e atleta Alegre Maldi. Alê, um beijaço no seu coração. Olha, lá você vai encontrar uma infinidade de produtos, preços bons que eu garanto, porque eu também consumo os produtos da Casal Monstro. E na compra do seu produto, você vai ganhar uma consultoria dada diretamente por quem? Pela própria atleta Alegre Maldi. Pois é, não fique de fora dessa. Se você não está no Rio de Janeiro ou não mora no Rio, relaxa, fica tranquilo, fica tranquila que a Casal Monstro envia para sua casa. Ela envia para todo o Brasil. Agora, se você está no Rio de Janeiro, a sua entrega será no mesmo dia. A gente vai deixar na descrição aqui do vídeo o arroba lá do Instagram e também o WhatsApp da Casal Monstro. Casal Monstro Suplementos, a melhor loja de suplementos do Rio de Janeiro. Vamos ao nosso convidado do dia? Vozes interativas. O ator, pedagogo, escritor e diretor Konstantin Stanislavski é mundialmente conhecido pelo seu sistema de atuação para atores e atrizes. Hoje o Vozes Interativas Podcast traz um ator que também é diretor, professor e tá dando o que falar nas redes sociais com seus reacts de cenas. Pois é, vamos bater um papo com ele sobre a carreira artística dele, porque afinal de contas ele também é ator, e sobre a atuação, os métodos, as técnicas mais eficientes para você arrasar no vídeo. O meu convidado de hoje é João Salles. Tudo bem, João? Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês um pouquinho mais, um espaçozinho a mais que a gente tem aí para falar de coisas que interessam muito para mim. Espero que interessem a vocês que estão aí também. Boa. Vamos começar esse nosso bate-papo falando um pouquinho sobre você, né? Você é potiguar, mora em São Sim, Paulo, sim, você é ator, fez uma especialização em direção teatral em Nova York, tem alguns sim. Eu trabalhos fiz também uma. bacanas aí no currículo. Fala um pouquinho sobre a sua carreira. Tá, então vamos lá. Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Comecei a fazer teatro lá, né? Teatro de escola, 11 anos de idade, teatro amador. Vou para o Centro de Formação Experimental, que foi onde passaram alguns dos grandes professores que a gente teve lá no Rio Grande do Norte, como Titina Medeiros, Quitéria Kelly, que são pessoas hoje que fazem novelas também, que fazem séries na Sim. Globo, mas que nem acho que são os maiores trabalhos. Os maiores trabalhos que a gente tem, por exemplo, da Quitéria, Jaci, que foi no teatro, com o grupo Carmim, a Titina com o Cláudio Shakespeare, rodou muito, que era um grupo de lá que fazia, acho que eles só faziam Shakespeare sempre. Então Uhum. foi para mim muito rico poder participar, né, estar em contato com essa galera, vendo Shakespeare já. Depois eu vou para o Rio de Janeiro, quando eu resolvo me profissionalizar no Rio de Janeiro, eu paro na Cal, Casa de Arte Laranjeiras, faço um técnico lá, depois eu viajo para os Estados Unidos para fazer uma especialização, conseguir uma bolsa parcial, vou lá fazer Legal. especialização em atuação para cinema, e depois eu volto e finalizo minha formação com uma pós-graduação em direção
teatral, assim. Isso é currículo, né? Isso é carteirada. Eu não gosto muito de ficar dando carteirada, não, mas eu acho que tem gente que às vezes ainda me permite falar por esse tipo de carteirada. Então, tudo bem, se faz com que algumas pessoas me escutem, ótimo. De qualquer forma, o mais importante é escutar o que eu estou falando, ver se faz sentido. Se não fizer, tudo bem também, tá tudo ótimo. Estamos em casa. Sim. É, mas acho que também é legal uma curiosidade natural, né? Porque você tem despertado, assim, uma admiração tremenda, pelo menos as pessoas que eu conheço, que são atores, produtores, né? Então é natural, assim, querer saber um pouco das suas origens, né? Um pouquinho desse currículo. Eu não vejo exatamente como essa obrigação de dar carteirada. Mas eu entendo que também tem uma ala que, né, que, Que que, vai vê- na base da que carteirada. vai na base da carteirada, né? Você chegou a conhecer o Júnior Dalberto? Não, da onde? Ele é um Não de nome. dramaturgo, poeta, contista potiguar. Infelizmente, ele faleceu durante a pandemia. Ah, eu acho que ele foi. Eu não, Ele fez mas muita coisa com a conheço, Titina. conheço sim. Exatamente. Não, ele teve a Alice Carvalho também, que eu Sim. cheguei a conhecer lá na época no Nordeste. Eu fiz um programa lá chamado Dei Valor, que era um programa que a gente premiava produtos potiguares de cinema. Uhum. E a Alice Carvalho chegou a ir lá e ela era uma pessoa que era muito próxima do Dalberto. Ele Sim. não, eu não, a gente não cruzou caminho nessa época que eu estava lá Uhum. no, no Rio Grande do Norte, mas eu ouvi de forma indireta, assim. Sim. É. Pois é, infelizmente. Eu cheguei a fazer um monólogo dele, O Ventre de Ostra, durante a pandemia. Eu fiz uma temporada online de 3 meses no Instagram, com um Que texto massa. dele. É. Mas vamos lá. Irado. Vamos lá, eu quero saber um pouco sobre seus trabalhos. Eu vi que você já fez uma participação em Um Contra Todos, né, com Júlia Andrade. Inclusive, você fez até um. Outro dia você fez um react, né, de Vale Tudo, naquela cena da morte, da passagem dele. Grande ator, né? Aí você fez essa participação na série. Fiz essa participação porque foi assim que eu voltei para. Porque tem isso, né? A questão da. Porque é bom que fique claro isso. Eu saí daqui do Brasil tendo a noção e me considero e sabendo que o meu trabalho na frente da câmera era péssimo. É fato, assim, era muito ruim. Não é que era só ruim, eu achava muito ruim. No teatro eu achava que eu dava conta de alguma forma, mas na frente da câmera era muito ruim. Quando eu volto dos Estados Unidos, aí eu já volto com alguns trabalhos, assim, eu fiz um curta-metragem lá, fiz dois curta-metragens que tiveram mais alcance, que um foi a preparação da Tayla Ayala e o Aldo Danúgio no Um Toque de Aurora, que eu fiz a preparação deles, eles Uhum. faziam dois cegos, e o outro foi um que eu fiz uma trans, que na verdade não era trans, né, mas alguém queria transicionar, num chamado Erase Me, que estava a Tama de Freitas, a Daniela Escobar fazia uma participação com a minha mãe, tinha uma galera interessante, tinha um outro ator também que era fazer o principal aqui comigo, ele tinha sido inclusive do Teatro Oficina aqui. E aí, quando eu volto, eu realmente volto mais encaixado na frente da câmera, fazendo algo bem mais legal. E aí eu acho que isso, de uma certa forma, ratificou quando, assim que eu voltei, eu peguei essa pontinha para fazer no Um Contra Todos, que Uhum. foi um teste que foi, assim, absurdo, porque eu não falo espanhol, né? É, tinha lá no meu currículo, tipo, espanhol básico, né? O que é espanhol básico? Para mim era assim, você me dá um texto, eu Uhum. treino esse texto em espanhol, mando para você e você me fala se dá ou não, mas com texto feito. Porque eu tinha amigos e tinham pessoas que poderiam me preparar. E aí foi exatamente isso que eu fiz. Me mandaram um texto em espanhol, eu gravei esse texto, liguei para um amigo meu colombiano, disse, cara, eu tenho isso aqui e tal. O cara foi ajeitando frase por frase comigo, eu Uhum. mandei ver, e aí me chamaram para fazer essa participação lá. E foi um caos, assim, para finalizar o negócio, porque Uhum. quando chegou lá me deram outro roteiro,
Tipo, modificaram o texto e me deram um roteiro novo, só que imagina, eu estava decorado e preparado para fazer aquele livro Claro. e ele não Aham. fala espanhol. Me deram outro roteiro e, e quando foi, tipo assim, uns 30 minutos antes de gravar a cena, me deram um novo roteiro. Uau, Um, sério? sério, um novo. E aí eu lembro que tem o Birindelli, que ele, acho que o Birindelli é argentino, alguma coisa assim. Ele fala espanhol, né? E aí ele é a língua mãe dele. E aí ele leu o roteiro e falou assim, João, mas isso aqui que lhe deram não é espanhol. Isso aqui botaram no Google Tradutor e deram para você como se fosse espanhol. Aí eu Ah, desesperei, assim, caramba. né? Me desesperei total. E aí, quando chegou lá na hora do gravando, o Birinelli foi, tipo assim, a gente foi se maquiando e o Birinelli, tipo, me ajudando a falar o texto. Tipo assim, corrigindo o texto e dizendo, não, aqui você vai falar tal coisa. E assim a gente foi correndo e fazendo, correndo e fazendo. Quando chegou lá na hora do gravando, o diretor, eu falei a primeira coisa, aí o Birindelli já me corrigiu. Hum. Aí o diretor falou assim: você não fala espanhol? Não, ele falou: você é de onde? Você é de onde? Aí eu disse: eu sou de Natal. Eu sou da Terra do Sol. Sou de Natal, no Rio Grande do Norte. Ele: você não é colombiano? Eu disse: não. Ele: eu não acredito, mas tá cheio de colombiano aqui, não sei o quê. Você é como é que é? Uma peça que vai para a América Latina toda, não sei o quê. Aí, muito calma, esperei fundo e disse: ó, eu mandei o vídeo para você, vocês aprovaram e me chamaram, eu tô aqui. Só que mudaram o roteiro 3 vezes. Aí o Birindelli na hora veio para me defender e disse: e o texto que mandaram para ele não tá em espanhol, é uma outra coisa que tá escrita lá. Aham. Resolução da parada. Ah. A cena foi toda gravada assim. Eu tô suturando a perna dele. O Júlio Andrade está contracenando comigo aqui, apontando a arma para mim, e o Birindelli aqui deitado, sofrendo. Então, o Júlio Andrade falava, o Aham. Birindelli falava o meu texto em espanhol, e eu repetia o texto que ele me falava em espanhol para a câmera, suturando ele. Então, o bife inteiro, a cena inteira, foi feita assim. Caraca. Ele Era um falava bife, para mim. né? Era um bife. Foram 3 dias de Porra. gravação, era um diálogo com o Bifão, assim. Então, eu Aham. tava lá costurando a perna dele, aí o Birindelli me falava, eu olhava pro Júlio Andrade e falava, lá, lá, espanhol. E aí ele falava alguma coisa, o resto eu falava, que ele era espanhol. E assim foi. E aí no final, o Júlio Andrade foi lá fumar um tabaco comigo e disse, cara, foi ótimo e tal. Pô, você é muito corajoso, você conseguiu, Que porque você não legal, perdeu, que cara. negócio difícil que você fez, cara, você estava em cena e o cara dando texto tudo cortado e frase a frase. E depois o editor da parada veio falar, cara, que alívio conseguir ter você em cena, porque eu conseguia cortar todas as cenas para você, era muito de boa, porque você dava Uhum. pausa, você respirava e tal. Então, no Que final das contas, legal, cara. deu certo, mas foi uma doideira, e foi assim que eu voltei dos Estados Unidos. Mas essas surpresas só engordam o nosso repertório, né, João? Total, não, total. Eu entrei com um desafio do tamanho, assim, de um tamanho que eu jamais poderia esperar, mas que ao mesmo tempo me deu muita tranquilidade de entender assim, caramba, eu consegui, eu não me desesperei, é muito mais uma questão de controle emocional, de fazer a coisa acontecer, porque cara, imagina, locação, um monte de gente, era muito Sim. figurante, era locação, e você conseguir fazer o trabalho mesmo com toda essa pressão, né? A produtora já tinha ligado para minha agência dizendo: como assim o seu ator não fala espanhol? Só que o meu agente já sabia, então ele já mandou os prints para ela da conversa inteira. Ó, ele Claro. não fala espanhol, o espanhol dele é básico. Se você mandar o texto antes, ele decora o texto e treina e tal. Então, graças a Deus, a gente conseguiu atravessar essa parte do meio que às vezes é meio nebulosa, mas que tudo bem também, porque é muito dinheiro envolvido, é Claro. importante, Claro. todo mundo ali tem que fazer É acontecer. uma Então, máquina, sobreviver né? é uma máquina que não pode parar de Não forma pode, alguma. Assim. exatamente. É. Eles pegam uma pessoa na rua se tiver para fazer a cena para não ter que parar. Cara, que experiência sensacional. Adorei saber disso, porque é daí que a gente vê.
De onde você também tira tanto repertório? A gente com certeza cresce muito nessas dificuldades, nessas surpresas. Olha tudo que você teve que fazer para poder chegar ali e fazer o teu papel e depois ainda receber um elogio do Júlio Andrade. Muito bacana isso. Você também trabalhou, você Foi. fez uma participação em Impuros, né? Cara, eu fiz uma participação em Puros. A cada coisa que você falar aqui, citar, eu vou dar uma história, tá? Porque Eu queria que você não teve, falasse da não Cília teve. Coentro, que eu adoro ela. Ela já esteve aqui no programa. Você já fez algum react dela? Eu ia fazer, era ela que eu ia lhe mencionar, e talvez Ai, meu você não Deus. goste das minhas observações, Aham. mas talvez é melhor ficar na pergunta do se vale usar o cristal para chorar lá. Eu acho que é um exemplo ali que eu posso dar, mas da gente aprofundar nessa questão do choro na série, Do sabe? choro, sim. Temos Mas perguntas hoje para você aqui. temos perguntas, né? Se quiser, se quer que eu responda já essa pergunta, quer que eu comente o Impuros, Posso, ou quer que eu posso. Então, vamos lá. Bom, gente, nós vamos experimentar um formatinho novo. Agora a gente vai trazer perguntas de seguidores, de amigos, de interessados. E aqui eu tenho duas perguntas. Eu vou fazer a primeira, aí ao longo do programa a gente faz a pergunta da Beleza. Cris. Quem pergunta é o Iago, aqui do estúdio, né? O proprietário do estúdio, nosso diretor. Você acha que os artifícios externos para chorar, eles funcionam melhor do que acessar a memória emotiva, afetiva? Então, é isso que eu ia dizer. De forma alguma isso funciona. Assim, de forma alguma. Se você tem facilidade para se emocionar, isso pode ser uma ferramenta sua, sim. Você pode trazer para os seus personagens. Tudo bem. Eu acho que cada ator vai ter ali as suas ferramentas e ele tem que usar, porque senão seria muito sem graça, né? Se todos os atores fossem iguaizinhos, tivessem as mesmas ferramentas e tal. Mas os artifícios eles jamais vão funcionar, porque o chorar é uma reação orgânica que ela não acontece só com a água caindo do olho, né? A gente vai vendo as veias vindo aqui, a gente vai ver aquele calor subindo, a gente vê a pessoa às vezes ficando mais vermelha, a gente vê uma porção de coisa, de informação no rosto da pessoa que é Uhum. muito além do que só a lágrima cair. E essas informações orgânicas não tem como você fakear. Eu, quando estava tendo aula com o Michael Zen, que pesquisa, ele dirigiu, fez filmes famosos lá em Hollywood, e ele tive a graça de ser um dos meus professores lá. Eu cheguei com todas essas técnicas artificiais para ele de tá triste, olha para baixo, tá Olha para a precisando olhar para luz. cima, toda essa matemática. Uhum. E ele falou, cara, é impressionante como você imita exatamente aquilo certinho, assim, você parece que tem uma coreografia no seu rosto para cada coisa que você vai fazer, mas dá para ver que não é verdadeiro, então não conecta. Uhum. E aí impede com que a câmera é uma questão de você ter que mostrar vulnerabilidade, você tem que se abrir, mostrar vulnerabilidade o máximo possível e deixar a câmera captar aquilo sem se esconder. É difícil, dificílimo. É contra a natureza humana, né? A gente geralmente se Aham. esconde quando chega nesse ponto. Então, essas questões artificiais, a gente vai ver a lágrima, mas a gente vai faltar alguma coisa. Para quem tem uma boa percepção, vai faltar uma parada ali que não é água. Aí foi quando eu ia falar da Síria Coentro, Sim. que mandaram um vídeo para ela que ela fala justamente isso, ó, eu vou chorar nesse momento e eu vou ficar e a gente vê a lágrima saindo do olho dela, mas eu não consigo ver a toda aquela reação orgânica que vem, eu vejo a gotinha caindo aqui assim, mas eu não vejo toda aquela reação que leva você. Quando você está a ponto de chorar, geralmente, né? Mas eu, quando estou a ponto de chorar, o coração dá uma aceleradazinha, vem algum frio nó na garganta, e tudo isso, pela câmera, que é uma lupa, como ser humano a gente sente, mas a câmera é uma lupa. Tudo isso nessa lupa aqui que a gente tem, ela é captada. Agora, quem não tem o olho treinado vai saber dizer assim, me convenceu, não me convenceu e tal.
obviamente a pessoa não vai dizer, não, não vi aquela veia aparecer, eu não vi ela ficar vermelha, então, não, a pessoa que não estudou, que não está com o olho afiado para isso, ela não vai entender exatamente o que está acontecendo. Mas ela não vai conectar tanto quanto ela vai conectar com alguém que faz uma cena e que realmente chorou porque se emocionou com o que estava acontecendo e não porque decidiu que naquele ponto específico do texto uma lágrima ia cair do olho dela. Porque isso é estético. Eu até posso montar isso esteticamente. Né? Eu acho que é o Tony Ramos. Ele tem a capacidade, eu sempre falo isso, ele tem a capacidade de fazer algo dificílimo. Tem o assovio, a nota assovio é uma das notas mais altas e mais raras de se darem na música, né? Que são essas cantoras zonas conseguem dar, que é a nota super aguda. Para o ator, para mim, o que é equivalente a isso é o choro de um olho só, que é quando o ator consegue chorar em cena por um olho só. Né? Isso é tipo de uma técnica, de um refinamento, é uma questão profundíssima. O Tony Ramos consegue fazer o choro de um olho só. Só que isso é estético. Isso é estético. Se eu estou dando um monólogo de Macbeth, alguma coisa muito profunda, e ali não tem um choro, mas eu consigo fazer esteticamente com que uma lágrima saia de um olho só, isso pode ficar muito bonito, porque o cinema também é fotografia. Claro. Né? Então pode ser que fique esteticamente muito bonito. Mas é diferente de você. Eu acho que dificilmente a pessoa vai olhar ele chorando de olho só e vai querer chorar com ele. A pessoa vai ficar assim presa, vai ficar bonito, vai ficar uma coisa interessante de se ver. Mas não acho que é aquela coisa que vai dar sabe, que dá um calor assim na gente, que a gente fica querendo chorar junto. Acho que não. E como é que É isso. começou esse seu trabalho nas redes sociais, com os seus reacts? O que que te motivou? Então, olha só. Como vários artistas conversaram comigo, inclusive uma menina que está em Portugal agora, já fez muito trabalho na Globo não, mas já fez alguns trabalhos na TV e hoje está em Portugal fazendo teatro lá e a gente estava conversando bem sobre isso, que eu fui dar uma ajuda a ela com um monólogo que ela está fazendo em Portugal, no teatro. Entre idas e vindas, né, tapas e beijos, a gente vai perseguindo a coisa porque a gente não consegue falar de outra coisa a não ser disso. E esse é um pouco o meu histórico também. Tudo começou, de fato, há uns anos atrás, quando eu fiz um... Olha que doido. Quando eu cheguei em São Paulo, bateu pandemia. Aí, todo mundo foi pro digital, eu quis ir pro digital também. E aí eu já comecei a fazer alguns vídeos, principalmente no YouTube, dando dica para atores que estavam iniciando, porque queirando que eu já tinha feito minhas primeiras participações, e eu dizia assim, ó, saiba como eu fiz minhas primeiras participações e tal, o que é que me ajudou, o que é que me ajudou, e falava. Já nesse momento, o cara que era o meu agente na época já me ligou para conversar comigo e dizer que eu não falasse sobre isso. Que eu deixasse isso para depois, que eu não tinha certeza absoluta de tudo que eu estava falando, que eu não tinha experiência suficiente para falar desse tipo de coisa. E eu, ingenuamente, querendo ser amigo da classe, amigo do meio, saí e parei de falar. Então foi a primeira vez que eu me boicotei nesse sentido. E eu falava nada demais. Falava a diferença entre a agência de talentos e o agente, falava sobre as agências de talento que cobram mensalidade, falavam sobre agências de talentos que nunca vão lhe trazer trabalho e vão ficar cobrando de você sempre uns materiais, umas coisas meio loucas, coisas que a gente, nessa carreira, se depara. Eu resolvi falar, coisas simples. Boicotou. Segunda vez que eu fui falar sobre isso, aí eu voltei a falar sobre o assunto, ainda nessa pegada de dando dica para atores, tirando dúvidas, e o negócio começou a dar certo, eu abri um curso online, mas aí eu já não gostei muito do modelo que eu fiz, foi uma coisa pessoal minha, achei que estava sendo muito trabalho, estava vindo uma galera muito crua, inclusive tive aí produtores maiores ligando para mim, conversando comigo, mas bem pacificamente, nada, nenhum problema, super até dizendo assim, não sabia que você fazia esse trabalho de preparação, que legal, beleza. E aí esse eu morguei por mim mesmo. Só que a galera ficou no Instagram. Teve muita gente que ficou no Instagram dessa época. Sei lá, eu tinha uns 5 mil seguidores, então essa galera ficou ali, de vez em quando eles conversavam comigo, tiravam do galera da FRJ, da Universidade de Cinema, de São Paulo, Rio e tal, conversavam comigo.
E tinha um maluco que conversava comigo direto, assim, direto. A Uhum. gente trocava altas ideias. E um dia ele mandou assim pra mim: João, taca isso. Aí mandou o vídeo da Bela Campos, Ah, tá. do teste, né? Do teste da Bela Campos e tal. E ela falando que a Thaís Araújo ela era ídola dela, que ela não ia conseguir xingar a Thaís Araújo na cena. E eu pensando, meu Deus, que absurdo, que coisa, mas ela tá confundindo o pessoal dela com o profissional, com um ator, que é isso, não? E aí começou a me dar aquela aflição, e aí eu, na época, eu tava de pausa nos projetos, estava com tempo sobrando, eu vou falar. Aham. Aí fiz um react a isso. E aí o negócio estourou, né? O negócio estourou, e aí eu fiz o segundo react, estourou, e aí eu comecei a perceber que eu não estava sozinho. Eu percebi que eu não estava sozinho no meu ponto de vista. Eu percebi que era uma indignação que tinha, inclusive, dentro do público leigo, Sim. essa indignação. De tipo assim, Uhum. eu queria poder continuar assistindo as novelas, mas eu não consigo, porque eu não me prende. Eu sento ali e nada me prende. Né? E aí eu fui trazendo reacts de coisas boas, coisas ruins, e o negócio foi acontecendo. Mas ao mesmo tempo também eu disse, gente, eu não vou ficar aqui para ter like, eu não vou ficar aqui para. Eu já passei dessa época de ficar procurando like, reconhecimento das pessoas. Sim. Isso ficou para trás. Isso ficou lá na cal, né? Que você quer aplauso, quer beijo, quer sair comendo todo mundo. Aqui já era uma coisa mais. Eu preciso de profissionalizar isso. Então vamos pegar aquela ideia do passado e repaginar essa ideia e ver se ela se torna mais sustentável. E assim está acontecendo, tá sendo bem legal, porque eu fiz os monólogos para a galera que quer fazer monólogos, escrever os monólogos, e aí Uhum. fiz umas videoaulas explicando aqueles monólogos, como abordar aqueles monólogos, e aí uma coisinha baratinha, e aí tá rolando, sabe? Tá dando certo. É. O que eu acho interessante é que você tem um público híbrido, né? É um público Tem, leigo e um público técnico. E aí, mal tem, comparando, é como se fosse aquela dor indireta que você sente, mas não sabe onde ela, exata, a raiz dela. Eu acho que é mais ou exatamente. menos isso que acontece com o público, entre aspas, leigo. E aí eu vejo as pessoas elucidando através, né, dos seus embasamentos, nas técnicas do Stanislavski, do Lee Strasberg, né? Strasberg. É, a tua leitura em relação a essas cenas. E aí a pessoa fala, ah, então era isso que me incomodava. É isso que me causa um desconforto, que É é isso, aquela tal da exatamente. dor indireta, né? Que você tá sentindo um Exatamente. desconforto, uma dor, mas você não sabe a raiz dela. E você vem e Exatamente. mostra a causa, vai na raiz do problema. E eu acho que isso agrada muito. E o mais interessante é isso, é que é um público misto. Teve uma amiga minha da época ainda de curso, ela já não está mais trabalhando diretamente como atriz, e ela falou comigo, dizendo, ai, João, muito interessante você ter furado a bolha e tal, não sei o quê. E eu não tinha pensado como essa pessoa que furou uma certa bolha. E aí depois eu fui entendendo o que ela estava querendo dizer, porque de fato houve um furo dessa bolha, de sair desse ramo técnico e começar a atingir outras pessoas que seriam esses Exato. leigos, mas que têm a voz, e Aham. também elucidar com eles, baseado na nossa liturgia, na nossa técnica, nas coisas que estão presentes nos livros, e muitos deles se tocando do trabalho que existe por trás do ator, porque eles começam a dizer, caramba, eu pensava que era só você ser legal e aparecer lá na câmera e gravar. E eu não sabia que você tinha que pensar isso tudo. Né? Tipo, Tem quando que eu falo assim, estudar, pô, tem que estudar, tem que muito, é investigar. sofrido. As pesquisas são complexas. Mas eu Demais. acho muito legal que você atinja esse público, né? Porque, na verdade, o trabalho é feito para eles mesmos, né? Sim, Toda obra é eles que têm feita que fazer para o eles, termômetro. né? Sim, sim, Basicamente sim. para eles. Então, assim, eu acho que eles têm que ter essa voz mesmo, e tem que se colocar e tem que tentar entender o que causa esse desconfortozinho lá dentro, né? Mas que um técnico como você vai explicar, vai elucidar. Isso é muito legal mesmo. E sempre muito bem Né? embasado, né? Você Sim, vai para o embasamento, você não tira assim.
Claro, você tem a sua opinião constituída, a sua opinião formada, mas eu acho muito legal esse teu embasamento. Se você, cada react que você faz, você vai para teoria, né? E lê trechos desses papas aí. Isso é muito legal, muito legal, muito inteligente isso. Porque não fica só É, na base do achismo. exatamente. Eu ia até falar isso porque eu também recebo críticas, né, principalmente dos amigos da classe, né, os amigos do meio, que eu apelidei de amigos do meio, que são essa galera que não tá lá, mas quer ser amigo do meio para poder estar lá. Então eles ficam de babação. E eu recebo umas críticas dessa galera também. E é incrível a falta de embasamento que é usado para dar essa crítica de volta. Tipo assim, eles chegam ao Aham. ponto de personificar o Stanislavski, assim, para dizer Stanislavski jamais aprovaria o que você está fazendo. Eu disse, meu Deus, é um médium. Ele foi lá e conversou com o Stanislavski, que está lá do outro lado, espírito, perguntou, Stanislavski, tu gosta do que o João faz? E respondeu, porque assim, não, pega o que está escrito, querido. Não pega a tua imaginação sobre o que é, tira tuas projeções do que é Stanislavski, para de personalizar, personificar o Stanislavski para o Stanislavski ter o gosto que você acha que ele tem, porque isso é achismo. Uhum. E traz no texto, porque fica legal, fica um debate super amplo, entendeu? Por isso que eu tenho o meu cuidado também de, às vezes parece opinião, mas quando é opinião, eu não falo, porque o Stanislavski jamais acharia que isso aqui é atuação. Não, eu falo, eu acho que isso não é atuação. Se vocês acham, ótimo, não tem problema. Eu acho que não é. E Stanislavski fala isso aqui, pá, e aí eu trago. Né? Mas aí vem a galera que da última vez agora até de fascista e de Donald Trump eu fui chamado, né? Caramba, Porque sério? dizem que eu tô querendo fazer o meu discurso tá parecido com o Make American Great Again. Aham. Então se eu quisesse trazer um Make Acting Great Again. Mas é isso, a falta de embasamento vem naquilo. Vamos então tudo que a gente não gosta, vamos pegar um sudestino branco, super privilegiado, me chamando de fascista. Né? Enquanto o meu canal, na verdade, é uma porta aberta para as pessoas justamente que têm talento, que são das diversas culturas e cores e tudo, e que não são reconhecidas por meio, enquanto a gostosona, a bonitinha, o legalzinho, tá lá ganhando todo o investimento. Só que esse é um amigo do meio, entendeu? Ele quer Sim. cookie, entendeu? Ele Uhum. quer cookie do meio para poder dar a patinha e rolar no chão, entendeu? Mas Uhum. faz parte também. Eu Claro. sabia que desde o início ia ter esse tipo de crítica, porque quando você luta contra isso, vai ter a galera que vai tentar dividir. Ó, vou já acabar, mas quando eu falei sobre a invenção do Nordeste, que é o fato de grupos teatrais e grandes diretores teatrais fazerem rios de dinheiro propagando a imagem do Nordeste que não existe, como se todo nordestino fosse uma coisa caricata, que tropeça no próprio pé. Que quando eu falei sobre isso, ninguém se manifestou. Por que não se manifestou? Porque eu estou mexendo com a fonte de renda deles. Uhum. Então, quando eu falo para um preparadorzinho desse que é o wannabe e amigo do meio, eu estou mexendo diretamente com a fonte de renda dele. Uma fonte de renda corrompida. Entende? Que você vai olhar, só privilegia o que já é privilegiado. Uhum. Entendeu? Mas eu adoro que venham essas pessoas, porque aí assim, para você poder, o sintoma tem que aparecer para você poder atacar o sintoma, né? Então, para mim, essas pessoas que aparecem assim são sintomas de um sistema doente mesmo. E aí, aos poucos, a gente vai tratando esses sintomas para a galera aí vendo o que realmente importa e que a gente não dependa das emissoras. Se você deixar as emissoras dizerem para você se você é ator ou não, você já fracassou. Uhum. Você já fracassou. Você tem que ser ator porque a hora que você quiser fazer uma peça de teatro, um podcast, uma websérie, você vai lá, chama seus amigos, chama uma galera, faz Uber, dá um jeito de arranjar dinheiro, bota seu podcast para valer, aí você pode dizer que você é ator. E não ficar esperando que emissoras e amigos do meio venham e digam se você é ator ou não. Isso é ridículo. É, Isso é ridículo. exatamente.
Eu já saí da Cal, também sou formada pela Cal, fiz o técnico também, me formei em 2019 e fiz um trabalho com o André Gonçalves. E ele sempre falava assim: Ju, a Dani se produz o tempo todo. O ator tem que ser independente. Você não tem que ficar esperando ninguém te reverenciar ou te referenciar, né? E nem tem que ficar esperando telefonema. Corre atrás. E eu tô aqui fazendo meu podcast já há 1 ano e 7 meses, tenho meus projetos em paralelo, tô escrevendo um texto com o João Polessa. É isso, E, é sabe, isso. eu acho que isso vai criando em você carcaça, sabe? Vai te dando repertório e, Respeito, e respeito. autorrespeito, sabe? Exatamente. Respeito ao seu tempo, respeito às suas capacidades, a respeito. Você se enche de tanta coisa que no dia que quiser insistir para você fazer, como eu estava conversando aqui com outra seguidora, que inclusive já fez muita coisa, no tempo que começarem a querer dar só o papel da diarista para você, porque que não tem nem nome. Ah, como é o nome do personagem? Ah, é diarista, ela é ótima, ela entra e diz bom dia. Você começa a dizer, eu não tenho mais tempo para isso, entendeu, meu querido? Se for para pegar o meu tempo, que seja para algo que realmente vai fazer diferença na minha vida. Então Uhum. você que é ator, você tem que se encher para que você aprenda a respeitar o seu tempo e respeitar o tempo do outro também e as suas fontes de renda e os seus seguidores e as pessoas que gostam do seu trabalho. É uma coisa de evolução mesmo. Nós somos MEI, nós não somos CLT. Eles Uhum. limaram com o CLT do ator há muito tempo. Sim. Então você não pode ser MEI com cabeça de CLT que você não vai conseguir. Uhum. Você não vai conseguir. Exatamente. Vamos para a segunda pergunta? Bora. Vamos embora. Ó, essa pergunta aqui é da Cris. Cris, beijo pra você. Cris Matos, minha produtora, pergunta o seguinte: o que você acha da invasão dos Nepo Babies na Rede Globo? Porque, assim, imagina, eu falo muito isso para não só dos Nepo Babies, tá? Porque eu não tenho nada contra você botar o seu filho Claro, claro, na sua claro. empresa. É seu filho, pô. Você quer o melhor para ele. Agora bota ele no Lógico. lugar certo. Até para saber se ele aguenta o tranco. Porque não é todo mundo que vai querer ser ator. Porque você ser ator de verdade é você passar por reações orgânicas de sofrimento daquele personagem e não é o seu sofrimento. Então, além de você ter o seu sofrimento na vida, você agora todo dia vai ter que passar por sofrimento de uma outra situação que você escolheu fazer pela profissão. Claro. E cansa. Você fica exausto. É Uma verdade. cena forte, você sai tremendo da cena. Verdade. Você não consegue. Você faz 17. O Erasme, que tinha uma cena de estupro, fiz 17 takes, eu parei. A gente parou a gravação porque o cara que era responsável por mim na produção disse: se você não parar a gravação agora, eu não assino o seu filme, porque o ator não aguenta mais, porque eu tremia, meu lado direito inteiro tremia de exaustão que eu tava de Uhum. fazer 17 takes de uma cena extremamente violenta. Então, assim, o Caramba. cara que não precisa disso, porque a casa já é confortável, porque já não. Porque tá ali só porque cresceu no meio, ele não vai ter por que passar por isso. Então, ele nunca vai se dar a oportunidade de se aprofundar verdadeiramente no negócio. É difícil, é doloroso, requer energia emocional. Você vê a Etta James, eu acho que foi ela, a, fazendo a gravação dela, ela dando notas super altas quando estava cantando, e tem uma hora que ela fala no microfone assim: gente, já deu, tô cansada. Porque você fazer a interpretação de uma música dessa forma cansa. Uhum. Imagine do teatro. Né? Imagine o teatro que você está falando, você está vivendo, você está suando, você está. É exaustivo fazer aquilo ali. É Né? verdade. Aí você quer dizer que o cara que está acostumado a nem suar muito, para não estragar a maquiagem, sabe, que o cabelinho tem que estar no lugar, que. Pô, eu já perdi brinco, piercing em cena, porque a pessoa chegava e puxava minha cabeça, quando eu vi o piercing já estava lá do outro lado e o sangue escorrendo, eu entendi que não dava para usar piercing fazendo Nelson Rodrigues, entendeu? Aham. Não dá para você ter piercing se você tá fazendo Nelson Rodrigues, Concordo. entendeu? Aham. Então, o cara desse não vai entender isso, entendeu? Não vai se amassar.
Ele não vai querer amassar a roupa para fazer uma cena, entendeu? Então bota no papel pequeno para ver se ele realmente quer. Talvez vendo o sofrimento do outro ator tentando chegar lá, ele diga, não, isso aqui não é para mim. Ou talvez sim, isso aqui é para mim. Agora eu entendi. Agora eu vou mergulhar de cabeça, vou esquecer vou deixar essa imagenzinha para publicidade, mas quando eu estiver no set de gravação, eu vou botar meus monstros para fora. Sim. Aproveitando o gancho, você fala muito sobre a questão das reações, né? O ator tem que estar vivo em cena. Sim. E aí, assim, eu não sei se você vai concordar comigo, mas existe um quarteto na novela, no remake de Vale Tudo, que pra mim tá roubando a Eu sei cena. quem é. É. Entendeu? Total, Que é total, a Belize total. Pombal, maravilhosa. Ela quase não tem texto, mas assim, eu me Aham, escangalho de rir com as aham. reações dela. A Não, Karine ela tem Telles, um. que é uma atriz, Nossa. uma atriz de cinema assim sensacional, né? Alexandre Aham, Nero, aham. que é para mim é um grande ator, e Luiz Lobianco. Gente, é um quarteto. Ali você vê subtexto, você vê. Você foi pupilo também de David Herman, né? É, total, total. É, David você Herman vê mudou o minha vida monólogo inteira no jogo. interno, sabe? Assim, Ah, gritando, entende? Com pouco texto, personagens, com exceção do Alexandre Nero, são personagens periféricos, mas que estão roubando a cena. Queria que você falasse um total. pouquinho sobre isso. Eu fiz 2 reacts, eu gosto tanto que eu já fiz. É difícil, eu tô vendo que agora eu vou ter que repetir algumas pessoas, porque a galera pede e no feed vai sumindo. Aham. Mas eu, sem pensar nisso, fiz já 2 reacts sobre esse quarteto, Hum. porque para mim eles são geniais, assim, eles não têm texto e dizem absolutamente tudo. A Belize, meu Deus, tem uma reação dela É. que ele fala assim, sei lá, bom dia, tudo bem, não sei o quê. Aí ela, bom dia. Tipo, e eu já me escangalho de rir com esse bom Aham. dia meio Não tá esperando, né? porra, é que tá acontecendo? Tipo, e ela fica olhando, e aí ela olha para Karine Telles, que olha para o Luiz Bianchi, que olha de volta, dá para ver que o editor se diverte ali, porque ele corta para qualquer um, tá É, engraçado. isso, É muito exatamente. doido essa parada, sabe? É. Só, só que ali fica muito claro Hum. que ninguém tá tentando ser mais engraçado que ninguém tá Isso. sequer tentando ser engraçado. Nesse ponto que eu ia Você chegar. vê, Tem uma eles generosidade mútua ali, né? ali é um time jogando, entendeu? Eles É, eu estão concordo. fazendo aquele triângulozinho lá, tipo, eu nem entendo de futebol, mas sabe, estão trocando bola ali o tempo inteiro entre eles de uma forma muito igual, porque eles já entenderam se eles estiverem bem aqui, eles vão subindo bem, vão subindo bem, vão subindo bem. Não vai ser aquele boom de uma pessoa que estoura, que faz um senão, mas que muitas vezes cai no esquecimento. E é aquele grupozinho que é assim, ó, vamos tocando bola aqui, vamos tocando bola, que uma hora a gente chega no gol. E eles vão fazendo isso de uma forma assim tão tão Uhum. generosa que o próprio Alexandre Nery, eu fiz o react falando isso, até provocando um pouco isso, porque o próprio Alexandre Nery perde o posto de protagonista quando está entre eles. E ele Aham. começa a ter o posto de um núcleo, sabe? De quem está ali naquele núcleo, porque E perde consentindo. Que consentindo, ele passa a bola exatamente. pro outro fazer o gol mesmo. Exatamente. Você não vê nele a atitude de protagonista quando está lá com eles, assim, de ninguém vai reagir melhor do que eu, ninguém vai dar mais texto, ninguém vai roubar. Não, ele está ali o tempo inteiro jogando e também direcionando a atenção para onde está a bola, que isso é a generosidade, né? É Sim. você ter as suas reações, mas sempre indicando para quem está assistindo que o mais importante não está aqui, o mais importante está ali. E você Aham. reage ao que está ali, porque vira um espelho do principal. Aham. Você reage bem quando você é espelho do principal. A pessoa olha para você, entende que algo está acontecendo, mas o que está acontecendo mesmo está no outro, não está em você. Isso é uma puta generosidade. Claro. Matheus Enxergalho faz isso também de uma forma muito Maestria. profissional e maestria total, assim. É. Mas esse núcleo tá sensacional. Pois é. E isso só prova, reforça o quanto essa coisa do papel é muito relativa, a dimensão do papel é muito relativa, né? O que dá raiva. E as pessoas falam, mas no seu discurso tem indignação. Tem indignação. É. No seu discurso tem recalque.
tem recalque. No seu curso tem dor de cotovelo, tem dor de cotovelo, de joelho, de perna, de cóccix, até de lombar, porque eu já estou com mais de 30. Tem dor de tudo, querido. Eu sou um ser humano, sou Claro. cheio de dor. Né? Mas uma das coisas que eu acho que é mais problemática é você pegar grandes atores e botar como núcleo de apoio. Os caras às vezes nem tem fala, às vezes o cara tá ali com uma puta carga dramática para lhe entregar, só que fadado a dar o bom dia. E aí você pega um cara, às vezes, de outro país, que acontece direto, traz o cara para cá, paga fono, paga preparador, paga. O cara é modelo. O cara é modelo no outro país. E você paga fono, paga preparador, paga coach, paga Uhum. todo tipo de coisa, dá textos que esse cara não sabe a dimensão desses textos, não consegue comunicar esse texto, faz um puta investimento para convencer todo mundo que esse cara é o ator que ele não é, Uhum. enquanto você pega uma Belícia Pombal e bota ela para dar bom dia. Uma Karen Telles bota ela para dar bom dia. Isso é que é revoltante de uma certa forma, entende? Aí Uhum. você pega a gostosona, o gostosão, e você fica querendo enfiar na cara da gente com muita maquiagem, com muita filtro, com muitos música triste no fundo, Uhum. que aquela pessoa é um grande ator que não é. Não é e nunca vai ser, porque maquiagem não faz bom ator. Não faz. Fundo musical não faz bom ator. Só mela o que já tá sujo, entendeu? Uhum. Mas, enfim, acho que tem aquelas. E a minha vontade é abrir os olhos também das pessoas que estão assistindo para elas não se convencerem disso. E nesse sentido, o trabalho também está sendo feito, porque elas estão dizendo, caramba, eu nunca tinha parado para reparar nisso. Uhum. E mostrar a diferença. Olha como emociona muito mais essa contenção, essa, esse dar o texto, esse tom, do que essa pessoa que está contorcendo, se girando na frente da câmera, cheio de maquiagem, cheio de filtro, cheio de música no fundo. E a pessoa faz, é mesmo. Porque eles se aproveitam de uma coisa que é natural do ser humano. Uhum. O ser humano, ele está sempre, quando ele senta na frente da TV, quando ele vai para o teatro, quando ele dá o play na música, ele está predisposto a se emocionar. Ele está querendo se emocionar. Então, Sim, eles se exato. aproveitam dessa abertura que a pessoa tem para jogar qualquer coisa. E a pessoa que já está disposta, faminta por se emocionar com algo, com um mundo já tão duro lá fora, se emociona também com qualquer coisa e aquilo vira parâmetro. Uhum. Perfeito. Exatamente. E outra coisa também que tem acontecido é que eu acho que também vai na direção do que você está falando, é que o audiovisual está muito inclinado, muito favorável ao ingresso de influenciadores, né? Nada contra, eu sempre falo isso. Eu acho que qualquer pessoa pode atuar desde que estude e que tenha aquele Sim, chamado interno, né? Aí eu sempre me reporto a uma fala. Eu vi essa fala, acho que no programa Em Cena, não sei, mas enfim, ela já falou em vários outros programas, a Fernanda Montenegro, sobre a questão de. E aí, Fernanda, o que você acha? As pessoas. Você incentiva, motiva as pessoas a serem ator, atriz? Não, quando vem me falar, pergunta alguma coisa, minha opinião, eu digo desista. Desista. Mas como assim? Porque tem que ter um chamado, tem que ter muita desconstrução, você tem que ter uma visão, assim, sabe, muito apurada, um senso de observação do seu entorno muito grande. Você tem que estar disposto a estudar, pesquisar, e muitas vezes o que a pessoa quer é se tornar celebridade. Acha que o universo sim. da atuação é, como ela fala, é pluma, é só pluma, paetê, glamour, e não é. Eu fui esses dias gravar um podcast no. Porque às vezes eu faço externa também, né? Eu fui gravar no Teatro Sim. Miguel Falabella, um humorista amigo meu, por sinal, beijo pra você, Rodrigo. Rodrigo Rodrigues, maravilhoso, é ator e humorista. E ele é produtor também. Ele se autoproduz. E assim, 40 minutos para começar o espetáculo, e tava suando em bicas, içando lá os painéis do cenário Aham, dele. aham. E eu lá, ai, vai mostrar isso? Vou mostrar sim, para mostrar para as pessoas que não é só de glamour que é feita essa carreira. Tem Nem perrengues, e pouco, muitos nem perrengues, pouco, sabe? Está disposto a tudo isso? Abrir mão de, nem de pouco. ego, sabe? De várias questões? Porque não é uma conta milionária no Instagram que tem essa, né, vai ter esse poder de transformar num bom ator, numa boa atriz. Não tem essa varinha de condão, não é verdade?
tem, é vivência, é tempo. Tem muitos atores agora falando sobre isso, que eu estou achando ótimo, né? Falando sobre essa questão dos influenciadores, 30 milhões, 40 milhões, 10 milhões, e trazer lá. Eu estou achando maravilhoso. Mas, assim, e tem vários pontos de vista muito pertinentes. Primeiro que eles são profissionalmente incapacitados de entregar o que o texto pede, porque eles não têm as ferramentas, e as ferramentas, as pessoas falam, João, mas você não tem medo de falar aqui no Instagram sobre ferramentas de ator, porque você não está cobrando e tal. Eu disse, gente, eu posso falar o que for aqui para você, você não vai saber aplicar. Não é assim que. Porra, se fosse assim, eu falasse assim, ó, aqui, vamos fazer uma coisa do carro. Você chega para você e fala assim, ó, pra você dirigir é só você pisar na embreagem, passar a primeira marcha, soltando na embreagem e apertando o acelerador. A pessoa senta lá e sai dirigindo? Não sai. Não. Não sai. Então eu posso falar 1000 vezes qual é a ferramenta aqui, é vivência, É é vivência. prática, e essa galera não tem. Pode ser o melhor coach do mundo. O coach da Jéssica, quando fez a novela, era um cara que eu respeito muito, que tem que ensina coisas parecidas com o que eu falo, e o cara não resolve, porque ele não vai resolver em 3 meses o que ela não fez numa vida inteira, que foi estudar atuação, estudar teatro, porque você tem que fazer peças e peças e peças e peças. E ler Stanislavski e dizer, estava escrito aqui, eu nunca vi, pô, se eu tivesse lido isso quando eu estava fazendo aquela peça, e você vai aplicando na próxima, no próximo trabalho. Então, não adianta, você pode botar lá, você pode tentar ensinar, você pode dizer, o cara não vai de forma alguma emocionar. E volto a falar, esses caras também não vão, eles não têm interesse de passar pela pele de um verdadeiro personagem. Eles não têm, é sofrido, é doloroso, cansa, sua, treme, fica doente, fica sem voz. Né? Eu perdi a voz uma vez, 2 vezes, 2 dias antes da peça, fui lá ralar com a Eu fono também para já minha perdi. voz voltar. Uhum. Marli, que Deus tenha, que passou aí, era uma fono assim, sensacional, recuperou minha voz no mesmo dia. Então, assim, é uma porção de coisas que essa galera não quer. E a gente tem que apontar para eles, para que eles se conscientizem. Tem gente falando, porque ele fala, expõe as pessoas que já estão postas, né? Que já trabalham, expõe as pessoas e não fala do sistema. O sistema não tem CPF, o sistema não tem nome. Esses generalistas, eles querem que você fale de sistema e não aponte para as pessoas, porque o sistema não é uma pessoa, o sistema não tem como mudar. É as pessoas que fazem o sistema que tem que se tocar do que está acontecendo. Por isso que eu falo o nome. Por isso que eu falo, não está legal. E tem gente que me responde. Tem gente que, inclusive, eu já critiquei que tem muitos seguidores, e que fala comigo e está tudo bem, a gente conversa e está tudo ok. Eu não vou mudar aquele post, não vou apagar. E digo, cara, próximo trabalho que seja melhor e vamos lá e vamos para cima. E se você é influenciador e está estudando, não é só estudar, saiba chegar também. Saiba chegar. Uhum. Porque hoje em dia, com a internet, quando a internet tiver, se você chegar num papel grande, fizer merda, eu vou falar. Eu vou falar. Saiba chegar, a gente tem que aprender algo que os grandes sabiam antes, que era o quê? Saber qual é o papel para você. Saber negar papel também é ter maturidade como ator. É saber onde você pode pisar. É saber como você vai entrar. Claro. Tanto para negar papel pequeno, quando você já pode pegar papel maiores, quanto negar papel maiores, quando a sua capacidade de pegar papel pequeno. Quantas pessoas não negaram a Heleninha? Pelo menos que dizem aí, né? Que negaram a Heleninha. Dizem que várias pessoas negaram a Heleninha porque Ah, sabiam o tamanho é? Ah, da é? coisa. A Adriana Esteves dizem que foi uma delas. É Né? muito complexo, né? Então, Um papel muito complexo, né? muito grande, muito pesado. Aí você Uhum. quer fazer, não quer receber nota, não quer ter ninguém analisando, não quer fazer, que é isso? Já foi-se a época que a televisão era um canal sem voz. Para nossa alegria, por enquanto tem a internet, em que a gente perdeu aquela coisa que era de mão única. Né? Você vê no jornal, está dizendo que o desmatamento acontece porque alguns índios não cadastrados tiram as árvores para fazer artesanato. Você ficava maluco escutar um negócio desse em casa, porque você sabe que não são os nativos que Claro. desmatam a floresta, mas você não tinha como falar. Você ficava em casa estribuchando, falando com sua família, achando ridículo que aquilo estava sendo propagado em rede nacional, não tinha que falar. Hoje a gente tem, não é mais mão única. É mão de via dupla. E aí você pode sucumbir e não fazer nada, você pode melhorar. Você fala muito em limpeza, né?
Você fala muito em contenção. Queria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso. Quais são as técnicas que a gente pode lançar a mão, assim, para ter uma cena é, com mais contenção e com mais força, né? Porque eu acho que também o excesso de movimentos, o excesso de expressões enfraquece muito a cena. Olha, eu vou falar para você que eu falo muito disso e nessa simplicidade da contenção está a maior dificuldade. Porque a contenção não pode robotizar o ator. Uhum, Então, realmente é muito difícil. Às vezes, quando a gente fala contenção, o ator vira um robô, assim, ó, na frente da câmera e fala tudo sem expressão. E não é sobre isso, claro. né? Então, a gente tem que ficar mesclando técnicas para encontrar esse estado que é muito bom. Então, por exemplo, o Grotowski ele já trabalha com contenção, Aham. né? Então, por exemplo, tem um exercício que é você atravessar a sala inteira dando o seu texto totalmente relaxado, mas contido, o mais devagar que você puder. E o objetivo é chegar por último, não é chegar primeiro. Uhum. E esse exercício ele pode demorar 1 hora e meia, 2 horas você atravessando aquela sala. Isso vai colocar você num estado. Quando você estiver assim na metade da sala, você vai estar num estado de querer arrancar os cabelos, de querer chorar, de querer explodir. E você vai fazer isso. Só que você vai fazer isso internamente. Você vai começar a chorar, você vai começar a se desesperar, sua reação vai mudar. Se eu ligar uma câmera naquele momento, você vai estar o personagem perfeito para cinema. Entende? Isso é Uhum. um exercício do Grotowski, por exemplo, que eu posso Sensacional. usar. Exato. Eu tenho o Alexander Technique, por exemplo, que é uma técnica muito boa, mas muito perigosa, porque pode deixar você também muito passivo na cena. Então, isso é uma coisa. Eu tenho que saber ser limpo, contido, mas não congelar em cena. Então tá sempre reagindo ao que está acontecendo. O Alexander Technique, ele é uma técnica de relaxamento para cantores que a gente faz e que ele deixa você totalmente relaxado e conectado com o seu aparelho. Uhum. E quando você liga a câmera, está perfeito. Só que você pode estar um pouquinho frio, né? Então, ao mesmo tempo, você vai ter que ali manter uma esperteza de fazer essa cena umas 2, 3 vezes para esquentar o motor, para encontrar esse equilíbrio. Então, a Alexander Technique é uma outra técnica também que vai ajudar você nessa limpeza. Mas eu Uhum. sempre falo que a limpeza não é tamanho de gesto, a limpeza não é não se mexer, a limpeza é uma coisa assim, você fazer gestos necessários que vêm de dentro, que falam o suficiente, Com que estão de acordo com a organicidade, né? cena, que são necessários para a cena, né? Uhum. Que são necessários para a cena, né? Aí do David, o David que trouxe isso na época, não entendi, pra você tem ideia, eu fui entender isso 10 anos depois. Uhum. O exagero, o overacting, ele tem que ser sempre contrabalanceado com as circunstâncias dadas da cena. Sim. Então, o que é overacting? É o que Humberto Carrão faz quando vai lá xingar Odette Reutemann, porque ele não tem objetivo. O único objetivo dele é jogar para fora, expurgar para fora o que ele pensa da mãe. Isso não é um objetivo, né? O objetivo é fazer que a mãe volte para Paris. Eu quero que minha mãe volte para Paris. A forma como ele exagera as expressões na cena parece que era, na verdade, um cara que estava a ponto de cometer suicídio. Assim, entendeu? Que Uhum. não era as circunstâncias da cena. Não era. Entendeu? Não eram as circunstâncias dele. Então, por isso fica o overacting. Talvez se a cena fosse outra, não tivesse sido overacting. Então, a gente tem que sempre pesar as circunstâncias. E aí eu dou um exemplo do Leonardo DiCaprio, quando ele exagera muito, ele grita, ele se sacode, mas na cena em que está vindo um cometa bater na Terra, o governo faz um plano para fingir que aquele cometa não existe e começa uma campanha de dizer não olhe para cima para você não ver o cometa.
Uhum. E ele entra em rede nacional e a única chance que ele tem de tentar acordar a galera é que a raça humana vai ser extinta. Olha o tamanho da circunstância. Muito grande, né? Isso é de você realmente se descabelar, arrancar o cabelo, quebrar tudo. Aí não é overacting porque as circunstâncias respalda o que você está fazendo. Então o exagero não pode ser analisado só como exagero. Ele tem que A ser exemplo equilibrado da com circunstâncias Carminha, né? legais. Você já fez, inclusive, um A react sobre exemplo, ela. exatamente, Que a tem exemplo um da exagero, Carminha. mas um exagero limpo, né? Um exagero limpo que acontece e volta. Que a Carminha ela é marcada por mini, mini surtos, que é da construção do personagem dela. Então ela tá aqui conversando com você, normalmente, dando a cena, daqui a pouco ela vai. E volta. Então são mini surtos que a Carminha tem, que não é o exagero, por exemplo, que aconteceu em Beleza Fatal, quando a Camila Pitanga faz a acho que é esse. Faz a personagem lá, principal, que é todo exagerado, super exagerado. Não. A Carminha ela tem microsurtos durante o tempo inteiro, né? E que chegam a ser absurdos e engraçados. Mas quando ela fala com o filho, quando ela faz um cenão para falar com o filho que ama o filho, ela realmente acredita naquilo. Tá todo mundo sabendo que ela tá mentindo. Todo mundo que tá assistindo em casa tá, nossa, que filha da puta tal, essa mulher é ridícula e tal. E ela tá fazendo um cenão, tipo, meu filho, minha maior dor é pensar que eu não ia ele ver nunca na minha vida. E fica todo, meu Deus, como essa mulher pode ser assim. Era zero exagerado. Zero exagerado. Era muito dentro das circunstâncias dadas. Mas Então, assim, ela tinha um sentimento genuíno, né, pelo filho, né? tinha, tinha. Mas se fosse. Nem todo mundo, aliás, ou melhor, reformulando, a gente não é totalmente bom e nem totalmente ruim. O que eu gosto, já que você tá falando, a gente tá falando de vilã, né? Eu gosto desse vilão que é sedutor. Não sedutor no sentido sexual da palavra, né? Não com essa Sim. conotação, mas um vilão que sabe ser carismático, que não é o tempo todo truculento. E a Carminha é um bom exemplo disso, né? Não, o vilão, cara, eu gosto de vilão, assim, eu gosto de vilão bem construído. E Uhum. vilão bem construído, ele nunca pode ser uma nota só, porque ninguém é uma nota só. E o vilão, ele sempre vem de um lugar de bondade na cabeça dele, né? Eu estava vendo uma entrevista de um cara com prisão perpétua, considerado psicopata e tal, não sei o quê. E o discurso do cara é que ele falava assim, ele falava, o meu maior arrependimento é que eu não pude fazer mais bem à sociedade. Porque eu estava fazendo muito bem à sociedade, matando as pessoas que eu estava matando. Eram pessoas que mereciam morrer, né? Então, assim, era um cara ligado ao nazismo e tal. Uhum. Então, assim, você vê que até aquele cara, doentiamente, para ele estava prestando um serviço à sociedade. Né? Então, eu não gosto de personagem mal construído, porque é personagem mal construído. E aí ele pode ser vilão, pode ser o que for. Eu tava até falei isso nos stories hoje. Você bota uma taça e vinho na cena, automaticamente o ator canastrão, que é uma boa parte do que a gente tem, vai fazer uma voz sensual. Ele vai começar a falar assim, tudo bem, entendeu? Ele já vai começar a rodar o vinho na mão. Porque ele vai O pro mais dedinho, né? Mexendo no óbvio. copo, o O dedinho. dedinho, o dedinho no copo, entendeu? E falar assim com vocês, vamos sair daqui, vamos para outro lugar. Sabe? Ele vai para mordidinha no lábio, porque é mais óbvio. Você fala que ele é vilão e automaticamente ele faz uma voz de vilão, Uhum. porque ele quer destruir você. Né? Então, você fala de mocinha, automaticamente a voz vai para cima. É uma voz de cabeça, é uma voz de cantor de pagode, sabe? Aquela voz lá em cima. E é a voz da fada que a gente chama, é a pessoa boazinha. Então, são truques. E truque, gente, não passa. Para mim, não passa. Eu acho que é por isso que a galera fica tão revoltada. Uns me amam, outros odeiam. Porque truque não passa. Porque eu conheço todos os truques. Eu Uhum. conheço todos esses truques. Eu já usei todos esses truques. Aham. E Você eu tive que conhece me justamente porque já desfazer passou desses por truques. eles, né?
Claro, o Aham. clichê ele tem que ser, você tem que, David Herman, você tem que causar exaustão no clichê para o clichê sumir e virar algo realmente genuíno, entendeu? Exatamente. Você tem que criar você tem que David é cansar o sensacional, clichê. né, cara? Saudade É, das aulas dele. total. E Saudade. ele falava, o David falava, não tenha medo do clichê, principalmente no ensaio, não tenha É. medo do clichê. não- não- Você vai passar pelo clichê. eu já vi você falando isso também, né? Em algum reel seu sobre essa importância de não ter medo do clichê, né? Sim, 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 isso é fundamental. Você não tem, principalmente em ensaio. E aí é que tá, eu acho que o trabalho que às vezes é que a galera não se permite. Novela não é lugar para iniciante. Aí é que tá, novela é um lugar para onde as pessoas que já sabem vencer o clichê deviam estar ali. Pessoas que já venceram o clichê generalista ali do mais comum era para estar ali, porque você não tem tempo de ensaio. E eu acho que os bons atores, quando eles estão preparando, quando eles estão decorando o texto em casa para fazer novela, eles já estão identificando e exaurindo o clichê na própria marcação de texto e na própria ensaio que ele faz enquanto decora. Só Aham. que eles já são muito rápidos, eles já são tipo pay puff, eles já identificam ali, já sabe o clichê, já passa pelo clichê e já vence aquilo rapidamente, porque a indústria transformou eles nisso. Não dá Uhum. para botar gente que tá com que acha que tem 2 anos, 3 anos de carreira, que fez a muda, sabe? Vai ser clichê, vai ser um banho de clichê. Um banho de clichê. A novela inteira vai ser um banho de clichê. Bota pra fazer protagonista, não rola. E traçando um paralelo com o clichê, a gente tem também o estereótipo, né? Uma vez o ator Emílio Orciolo, eu fiz uma oficina de Nelson Rodrigues com ele, e ele falou: não tenha medo do estereótipo. Assuma o Sim, estereótipo, porque assumindo o estereótipo, você vai ter embasamento, você vai ter repertório para depois escapar do estereótipo. exatamente. Exatamente. Mas quando a gente faz preparação, quando eu estou fazendo minhas preparações de monólogo em casa, as minhas, que eu faço questão de sempre fazer, eu, eu, a primeira coisa que eu faço são clichês e estereótipos daquele texto. Né? Primeira coisa que eu faço, que é para eu já não ter medo, eu cansar daquele clichê. Então, eu estou fazendo texto de vilão, mas isso é ensaio. Eu não estou na Globo, eu não estou em rede Claro. nacional, não estou na Aham. Novela das Nove, eu estou no meu quarto, fechado, treinando. E a primeira coisa que eu faço é o clichê. Eu vou pro vilão. Uhum. Entendeu? Eu faço o vilão, eu começo a rir, eu me divirto, porque eu começo a rir com tão fanfarrão que tá a parada, Aham. entendeu? Nas Eu me triste, né? divirto com Aham. isso, eu fico ficando esse safado, eu vou e eu entro, mas de vez em quando eu descubro alguma coisa, né? Eu Claro. passo por isso de vez em quando eu descubro alguma coisa, então não pode ter medo disso. Eu só não acho que isso pode virar o produto final. Aham. Esse é o processo. Esse é o processo. Exato. Esse é o processo. Ó, eu tenho uma pergunta aqui em relação a um posicionamento da Silvia Buarque. Ela teve num programa de entrevista lá no Ceará, uma peça que ela tá viajando em cartaz aí pelo Brasil, e ela disse que para acessar emoções, um bom texto ajuda. E a escuta, você concorda? E quando a gente pega um texto ruim, como fazer para acessar essas emoções? Tá, assim, se o texto é ruim, crie circunstâncias. O bom texto ajuda muito. Um bom texto, ele vai, quando você estuda e entende ele, você vai automaticamente falar ele, entendendo a situação, você já vai se emocionar. Não tem muito o que fazer. Por isso que um bom autor é maravilhoso. Quando o texto é ruim, a gente parte para a situação, que a gente entende a situação. Então, sei lá, é um texto ruim. Ah, eu sou resistência que rolou na novela. Nós somos resistência, alguma coisa assim. Você tem que começar a criar que situação é essa que esse personagem está vivendo. Que Uhum. situação é essa? Aí você vai fundo, aí você vai fundo, aí você cria talvez um monólogo seu, você não vai falar. Você pega o texto e tá escrito, sei lá, você é chato.
texto é isso, você é chato. Aí você pega uma setinha, bota ali e escreve o que significa aquele você é chato para você, quantas vezes você foi Uhum. chamado de chato, você chamou alguém de chato, você tem que fazer um trabalho de aí, David Herman novo, trabalhar nas circunstâncias dadas para você se emocionar com as circunstâncias e não com o texto, Perfeito. entendeu? Agora, se o texto é bom, é catarse pura, né? Não, se o texto é bom, você vai fazer os dois trabalhos ainda, mas automaticamente, quando você estiver falando do texto, o negócio vai vir, entendeu? E tem que vir do texto. Era para vir sempre do texto, Aham. entendeu? Iria poupar muito trabalho e ficaria tudo muito mais bonito. Porque a gente também, que é ator, a gente pode fazer muita coisa boa, mas a gente não tem como fazer milagre. Mas, infelizmente, a gente tem que fazer o que tá com o que tem, né? Exato. Você tem falado muito sobre essa questão da importância do ator estar nas redes sociais, né? Porque existe uma Uhum. resistência, né? Tem uma ala aí que é bem resistente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a importância de estar nas redes sociais. Eu acho que os atores modernos, principalmente, né, os da nossa geração para cá, tem que estar na rede social. Uhum. Ele tem que estar na rede social para ele poder até se defender do próprio mercado, para que ele não vire fantoche do próprio mercado. Eu acho que é uma forma de você diversificar a sua carteira, entendeu? Uhum. Você está também no digital. Eu não acho que você não pode ser chamado para trabalho por número de seguidores, mas você tendo um digital, você tem como fazer várias coisas suas ali e divulgar sem depender de absolutamente ninguém. É um Outra portfólio, né? coisa Tem um portfólio é ali, um né? portfólio, é um lugar onde você se comunica com a galera que gosta do que você faz, você pode botar Uhum. vários outros trabalhos, você pode chamar a galera para assistir o que você quer, Uhum. você pode botar cortes do que você faz, porque muita gente não acompanha, vai acompanhar o que você está fazendo pelas suas redes sociais, gente que não assiste novela, mas olha os cortes nas redes sociais. Até nesse ponto a gente está chegando. Então você tem que investir muito nas suas redes sociais e usar isso sim para fazer dinheiro como ator, seja lá como for. Né? Seja lá, se for com publicidade, se for com o que for, você tem que arranjar a forma de fazer dinheiro para que você. É mais uma forma de você se proteger, ter voz e ter uma diversificação para você não virar só um fantoche de uma indústria que está muito complicada, sabe? Eu acho que você tem que estar nas redes sociais. Sim, até porque meu irmão falou uma coisa que foi muito inteligente, que ele falou assim, cara, hoje é capaz de você estar na novela, mas se você não está no TikTok, ninguém lhe reconhece na rua, sabe? E Uhum. eu, por exemplo, com o TikTok, com o Instagram, já fui parado na rua diversas vezes. No shopping, Que na legal. academia. Tipo, você é aquele menino do TikTok, né? Que fala, sou eu e tal. Pá. E aí a galera começa a trocar ideia, começa a conversar e começa a dizer. Então, assim, às vezes você tá na TV, mas o fato de você não estar É o no poder das TikTok, no redes Instagram, a sociais, galera não né? sabe que você é ator, não sabe o que você faz. Né? Uhum. Então, por isso que eu digo que você tem que estar lá, mas não se preocupe com o número de seguidores. Seja Claro, genuíno, claro. faça o que você faz de melhor, se prove pelo seu trabalho, mas e esteja nas mais diversas redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, tudo que você puder, porque é forma de você segurar a sua imagem, sabe? É. Se você quiser Agora também, desmentir alguma coisa. Pode dizer. agora tendo a consciência de que é trabalhoso, né? Porque não basta você estar nas redes sociais. Você tem que alimentar as suas redes, né? E isso dá um trabalho. Mas eu acho que assim, as pessoas também têm uma questão que é prioridade que elas têm na vida. Real, real, assim. Porque a galera escolhe tempo para tudo e às vezes até o tempo e às vezes eu entendo, é uma escolha, né? Mas o tempo que eu tô de boa, eu quero poder ler um livro, eu quero poder escutar uma música que eu gosto, quero poder assistir um besterol, não quero, né, sair da gravação, passei o dia no set e tal, chego em casa, eu quero só comer. São escolhas, porque assim, eu não acho que o cara tem que fazer o trabalho de influencer, né? Que é você fazer um estúdio para gravar, para não. Uhum. Primeiro,
quantidade de social media que tem aí, que você tem dinheiro para contratar, não se conta, sabe? Você tem que saber investir na sua carreira. Estou dizendo para essas pessoas que não tem tempo porque estão gravando. Pô, contrate o social media, tanta gente aí precisando, tanta gente boa fazendo esse trabalho, toma conta das suas Verdade, redes. verdade. Você grava o vídeo, manda para ele, ele vai lá, edita, faz com o maior gosto, responde algumas coisas para você, em contato com você, né? É uma questão de prioridade, tem que investir. O problema é que quem está há muito tempo, eu acho que nas novelas ainda, essa galera mais antiga, ainda tem cabeça de CLT, que é contrato. Então eles não pensam que eles vão contratar para fazer as pessoas trabalharem para ele, como social media, como isso tudo, né? Eles são mais, se cercam ali de assessoria de imprensa, se cercam Sim, de uma diversas coisas, mas hoje eu acho que além de ter agente, assessor de imprensa, você tem que ter um social media para você. Eu acho que faz parte hoje desse pacote. desse Se você não pacote, é verdade. conhecido, você faz o seu próprio. Se você não é conhecido, você faz o seu próprio material, porque você tem tempo, provavelmente tem tempo para fazer. Se você já está gravando lá e não tem muito tempo para gravar, contrate o social media de confiança, faça um contrato, veja o seu advogado, veja que o seu agente faça um contrato, que se o cara fizer alguma besteira, ele vai ter que pagar por isso. E contrate o social media porque ele tem que fazer parte desse pacote seu como artista hoje em dia. Uhum, verdade. Agora, mais duas perguntinhas para finalizar esse primeiro quadro. Eu queria saber o seguinte: você é uma pessoa que tem um volume muito alto, né, de trabalhos de conteúdo, né, na internet. Todo dia você posta dois, três reacts. Sobra tempo para você voltar para sua base? Sobra tempo para você ficar um pouco distante da câmera e também se fortalecer, né? Ter um momento fora desse contexto de rede social, de reacts, enfim, para sua vida pessoal mesmo, até para que você possa voltar mais descansado, com a cabeça mais desanuviada. A gente fica muito também exposto nas redes, né? Enfim, várias questões aí. Eu queria saber se você se cuida nesse sentido, porque isso é muito importante também, né? Para você poder entregar um trabalho cada vez mais grandioso, com mais repercussão, você também tem que cuidar da sua casa interior, né? Não, eu sempre cuidei, na verdade, a minha linha minha base de atuação sempre se desenvolveu nesse lado muito interior, muito meu. Eu não resolvi, e isso é uma das coisas que eu acho que as pessoas menos, os atores gostam menos de escutar de mim, que é quando eu falo assim, cara, você está bloqueado emocionalmente porque tem coisas dentro de você que estão mal resolvidas e isso, para a gente mexer, vai doer, vai demorar. Então sempre foi algo que eu resolvi muito. Hoje, por exemplo, que as coisas estão dando mais certo, que está tendo um retorno, eu estou tendo acompanhamento, né, para desenvolvimento emocional, para resolver todas Claro, essas minhas importantíssimo. questões de um viés que eu acredito, né, que é da Uhum. Dianética e tal, e eu tenho minha terapeuta, que a gente chama de auditora, que fica lá, a auditora que ela fica lá para me escutar, para pegar minhas questões, e a gente trabalha tudo isso que eu vivo, Isso é importante. e são nesses momentos que eu às vezes tenho insights de eu tenho que investir mais, às vezes eu tenho insights de dizer, não, hoje eu quero ficar de boa, então sempre tenho conteúdo já gravado, um macete para quem tem essa vida doida, é Uhum. você, quando você está empolgado, grava muita coisa, porque Tem quando você tiver frente, de né? Tem a bode, frente, né? quando você tiver de bode, você fala, hoje eu não vou fazer nada porque eu já tenho coisa gravada aqui, eu vou só postar, talvez não seja a coisa mais quente, talvez não seja mais, mas vai estar ali, entendeu? Então eu sou muito Quente que eu, você fala é assunto atual, né? assunto atual. Às vezes é uma coisa que você gravou que faz um tempo que não está tão atual, mas está ali, né? Sim, 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 sim. Ela está funcionando. Tem a minha preparação como ator, que já passa por esse lugar de eu me trancar, ficar longe do meu celular, me alongar, Isso é preparar minha ótimo. voz, me preparar emocionalmente, todos os dias, né? Eu voltei a fazer todos os dias. Então, também é esse lugar que me dá um pouco mais de calma, um pouco mais de, de estar aqui em tempo É presente, importante, é importante. sabe? Mas eu não brigo com estar na frente da câmera, não. Eu tinha uma, como diz, né? Eu quero chegar no caixão
queimando pneu, dando rabiada e cair lá dentro, entendeu? Rabiada é cavalo de pau, sei lá como é que se chama. Mas assim, eu quero chegar escorregando e cair dentro do caixão, entendeu? Eu não quero definhar, não. Se eu puder escolher, né? Eu não quero definhar, não. Eu quero chegar correndo. Mas, obviamente, eu entendo isso que você fala. Eu tenho minha esposa, a gente já está junto há 8 anos, o que é maravilhoso, e Uhum. ela dá muito suporte e às vezes ela me chama, né? Ela me cobra e eu brigo com ela, mas eu acho isso maravilhoso que ela me cobra. Tomara Claro. que ela não escute, porque ela fala, cara, sai desse celular, brother, sai, conversa comigo, eu quero atenção, vem pra cá, vamos passear no shopping. A gente tá passando no shopping, eu vou puxando o Sai do celular, ela sai do tote, fica no celular. toque comigo, né? É, exatamente. É. Ela me puxa, então vamos assistir filme e tal, pai, a gente vai. Então, Eu tô falando a isso pra vida foi você feita para porque viver em comunidade. eu também, muitas vezes eu tenho que, sabe, dar uma freada. A gente fica refém disso aqui, trabalhando com internet, né? E tem um momento que você tem que deixar o seu. Ó, teve uma vez, eu moro em Copacabana, teve uma vez que houve um furto de cabeamento, né? Da Uhum. Light. E aí a gente ficou 12 horas sem luz, que tal? É, e meu celular, bateria flat, e puf, daqui a pouco morreu. E aí, o que que você faz? Vai pra rua? Sim. Eu não falei, não, não vou chegar nesse nível extremo. Eu não vou pra rua carregar numa cafeteria, não. Eu vou abrir a janela, ver o sol, sabe? Aham, Sentir o vento bater na aham, cara. E foi o que eu fiz. Foi aham. tão diferente a experiência, sabe? Por isso que eu tô te perguntando isso. Porque eu acho que é Não, é importante. ótimo. É ótimo você. E eu, por exemplo, treino Kung Fu. Eu dou aula de Kung Fu na sexta-feira, porque Sério? Que isso? sou instrutor também. Que versatilidade é essa, gente? Pois é, mas o Kung Fu entrou quando eu tinha 15 anos, e aí Aham. depois da faixa preta você acaba tendo que dar umas aulas para manter ali a faixa preta. Então, por exemplo, quando eu tô treinando, meu irmão, o celular tá lá dentro, é 1 hora e meia punk, sofrendo, pulando, batendo, apanhando. E, cara, ali eu esqueço até que eu faço esse trabalho nas redes sociais, porque não dá. Não dá para pensar nisso quando eu tô ali com, sei lá, com um facão passando perto da minha cara, assim, entendeu? Eu tenho que Claro, olhar pro claro. facão. Então, também tem essa válvula de escape que me dá como se fosse um banho contra a ansiedade para mim treinar com fogo, sabe? Bacana, bacana. Então, eu tenho meus mecanismos eu acho que tudo está vindo para mim sempre na hora certa, com muita ansiedade, mas no tempo que eu estou tendo uma maturidade para lidar com essas coisas Uhum. e que eu possa fazer alguma diferença e que também se chegar um tempo que não faça mais, está tudo bem também. Eu aprendi a me virar, cara, já fiz tanta coisa na vida, já. Isso aqui é mais uma coisa que eu estou fazendo, sabe? Isso aqui é mais uma coisa Aham. da quantidade de viração que eu tive que fazer para Aham. aprender a sobreviver na vida. Isso é mais uma coisa. Acho que a galera às vezes dá até mais importância para o que eu faço do que eu mesmo, porque eu aprendi a me virar, e se der ruim, tá bom, a gente faz outra coisa. Qual é o próximo? Qual é o próximo, meu Deus? A gente vai para onde agora? Sensacional, E sensacional vamos embora, isso. brother. Embora, sabe? O que eu não quero é arrependimento de dizer assim, eu não tentei, eu não fiz, eu poderia ter feito, Ah, eu eu apaguei o poderia ter, post. sabe? Não. Aí Aham. eu fiquei com medo, porra, o quanto eu não me bati depois porque eu parei de fazer isso lá quando meu agente ligou para mim e disse: para de fazer isso porque o pessoal vai ficar com raiva de você, não sei o que, os produtores, blá blá blá. E eu dizendo, meu irmão, e eu ganhei o que com isso? Eu ganhei absolutamente nada. Sem emprego eu estava, sem emprego eu continuei. Hoje, pelo menos, entra o dinheiro na minha conta. Eu tenho amigos, tenho feito amigos maravilhosos, tenho conhecido pessoas incríveis que trocam ideias e ideias comigo, de me arrepiar e me apresentam livros, me apresentam filmes e me apresentam pessoas e me convidam para os cantos. Ainda estou ganhando dinheiro, tá ótimo, você é doido. Você não tem medo o pessoal da Globo não querer você lá. Vai mudar o quê? Eu tô na Globo, pelo amor de Deus, vai mudar nada. Eu vou continuar não estando lá, gente. Sabe? O meu tempo de querer ser malhação já passou. A minha cara de malhação, cabelo caindo, barba branca. Já era, eu quero outras coisas, entendeu? Aham. Sensacional. Olha só, eu deixei a cereja do bolo por último, que é uma pergunta assim, em cima de um react que você fez.
com Fernanda Montenegro, Letícia Sabatella e Antônio Caloni em cena, sobre a lâmpada, o estado de presença. Ah, Ai, gente, sensacional. Por favor, queria que você falasse sobre isso, sobre o estado de presença. A lâmpada explode e Fernanda ali vai embora. vai Ela tava na cena, embora ela decola. e se vira nos imprevistos, dentro da própria cena. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do estado de presença. Ok? Opa, não te ouço. Não me ouve? Agora Deixa eu sim, ver. agora ouvi. Agora, pronto. Uma coisa que ficou ali, porque primeiro ela disse que ela estava ali, depois ela descobriu que tinha um grau de autismo e tal, babá, e que o som era muito ruim para ela e tal. Mas a minha observação ali é que é de um antes e do depois. Antes da cena, você vê que ela tá meio, né, meio por fora, assim, tal, que pode ter a ver também com o autismo, não sei. Eu tenho alguns seguidores autistas que são atores e conversam comigo, mas eu falo, preste atenção como depois da explosão ela começa a estar ensinando, ela começa a fazer massagem no marido, ela começa a ver o que estava acontecendo, porque isso traz ela para tempo presente, né? A mesma coisa com o ator, ele tá lhe dando um texto muito morno, né? Depois que a luz explode, ele esquenta, o texto fica vivo, né? Ele parece que acorda, parece que eles estão num transe, o negócio acorda, chama você para tempo presente e você agora, eita, tô em cena, tô falando texto e a Fernanda que já está em cena, ela só decola, né? Ela usa aquilo para inventar uma empregada que não existia. Sensacional! Sensacional! Ela é uma empregada que não existia. Ela vai se virando, improvisando, né, Vai em cima daquelas improvisando circunstâncias ali. e bebe uma água, né? Bebe uma água, querido. Foi, não, foi só uma luz que explodiu, bebe uma água aqui. E ela vai usando as coisas que estão ao redor dela, e ela se levanta e ela vai para o fundo, e ela não sai, né? Ela não sai do quadro, ela vai para o fundo, ela volta com inteligência absoluta do quadro que ela está. E aí a gente fala isso, né? A capacidade de estado de presença que o ator tem que ter em cena. E ela fala isso na entrevista para o Clodovil, dizendo: eu aprendi fazendo que enquanto eu estou aqui com você dando essa entrevista, eu estou ocupando todo esse espaço desse estúdio. Uhum. Eu tô ocupando todo esse espaço. Eu tô consciente de tudo que está acontecendo ao meu redor. E esse é o estado de presença que às vezes é difícil a gente conseguir, principalmente quando a gente se autocritica demais, ou quando a gente está preocupado só em estar dando texto porque não está bem decorado, ou porque quando a gente está pensando na mostra da Bezerra. E aí é impossível você entrar no estado criativo quando você está sem estado de presença. E a Fernanda prova aquilo de uma forma muito absurda, porque como ela está muito no estado de presença, quando acontece o inesperado, qual o resultado? Criatividade. Uhum. Criatividade pura, Ela né? faz o que o personagem faria, né? Não, total. E cria outros personagens que não existem, cria mais cena, cria Aham. texto. Ela entra em estado de presença com aquilo que é inesperado, né? Uhum. E a novela é muito. Ela também deu uma entrevista que eu procurei várias vezes, não encontrei, que na época se viu muito, muitos anos atrás eu tinha visto, que ela falava assim: novela a gente estuda em casa e tal, marca texto e tal, mas quando a gente chega no set, a gente tem que estar aberto para o que acontecer. Só que hoje em dia, com a qualidade de atores que a gente tem, não acontece nada. Ninguém dá Uhum. um tapa em ninguém, ninguém cospe em ninguém, ninguém puxa o tapete de ninguém, ninguém dá uma cadeirada em ninguém. Né? A gente vê isso na política, mas não vê nas novelas. E aí a gente fica sem jogo cênico, Uhum. sem estado de criatividade, sem fica mais difícil disso acontecer, esse improviso que deixa a cena viva. A pessoa ela entra num X de uma marcação, fala aquele texto decorado dentro de um estereótipo que ela criou do personagem, corta e ela sai. Ela nem está vindo de algum lugar. Você entende? Uhum. A gente sempre está Sim, vindo de algum lugar. Quando você veio aqui para conversar comigo, você estava vindo de algum lugar. claro. Né? E você entra nesse estado comigo. A Fernanda ainda é dessa escola aí. Cara, é indiscutível o que ela faz, que a Beatriz Segal faz, a Natália Timber faz, que todas essas mulheres fazem. A Silvia Buarque está fazendo uma peça com a Guida Viana. Eu acho que eu cheguei a comentar com você Sim, ou não. E aí, comentou. acho que comentei, né? Que em determinado momento, isso lá no Ceará, a Silvia deu um espirro.
E aí a Guida é um Aham. personagem de saúde. E ela continuou, ela retribui, né, assim, aquela fala gentil da Guida Viana, mas no personagem. Ninguém saiu. Ela disse, foi interessantíssimo, porque acontece, são seres humanos ali, né, e às vezes foge um pouco do controle. Ninguém vai, imagina, prever que vai espirrar. Mas a cena fluiu, porque elas estavam tão presentes que fluiu, com espirro sem espirro, fluiu muito bem. Não, isso é o jogo, cara. Tinha uma peça que eles falam, também não vou lembrar, que assistia muito também entrevista, que era citar dois atores em cena, e aí desses caras antigão, né? E aí o outro ator demorava para dar a fala. Uhum. E o ator que estava aqui, enquanto ele demorava para fala, começava a soltar uma receita de bolo. Porque o outro ator estava de sacanagem, ele não queria ficar pendurado na cena, Aham. ele começou a criar uma receita de bolo. E o negócio, e eles começaram a jogar em cima disso, e o negócio que começou com a lista de compra, terminava numa receita completa, tomava quase 30 minutos da peça inteira. Você entende? Uhum. Às vezes acontece de, sei lá, eu estava numa cena uma vez, eu tinha um livro, e aí minha mãe batia esse livro foi bater lá no meio da plateia. E a gente vai lidando com isso dentro do personagem, a gente pega e a galera vai se rachando de rir. A gente pega esse livro e vai fazer. Isso é o estado criativo que o teatro proporciona, porque não tem corta. Não tem corta. Corta, vamos fazer de novo, o livro cai em um lugar errado. Claro, não Não, tem como editar, exatamente. E nem tem como não tem como editar. editar. Ah, Não tem. mas você foi lá e pegou então o objeto, né? Porque isso também é uma outra. Ai, tem tantas coisas que eu queria conversar com você, mas o nosso tempo tá curto. Porque isso acaba sendo desviando a atenção do público. Eu falo isso porque quando eu fiz Doroteia, a peça Doroteia, eu era a Flávia. E a gente fez Uhum. numa pegada assim, meio que expressionista alemã, sabe? Aquela máscara, aquele cabelo assim, totalmente desgrenhado, as chagas assim, pelo corpo todo. Num determinado momento saiu uma trança da personagem, caiu da minha Uhum. cabeça. E eu não fui lá pegar. E o diretor depois falou pra mim assim, naquela sessão específica: por que você não foi lá pegasse no personagem? Aí você desviou a atenção do público. O público ficou pensando assim: que vai ficar ali no chão mesmo? Caiu a trança, a pessoa Caiu, falou. exatamente. E, Não, eu fui pegar. Eu fui pegar, fui todo assim, fiquei olhando, né, para minha mãe, que ela tinha jogado o livro longe, fui lá, cheguei na plateia, fiz licença. Aí peguei o livro, a galera. E voltei para lá e aham, continuei a fazer a cena brilhantemente, assim, né, com toda a modéstia possível, mas a cena estava muito legal, né, muito, uhum. muito divertida. E já tiveram outros, você teve caso de ator aí, com um ator que era amigo meu, assim, e ele ia fazer uma cena densa, fazer uma participação numa peça, e era uma cena densa e tal, que eu meio que assustava a galera, e aí ele jogava um caco que não estava no texto, e todo mundo caía na gargalhada, e quebrava toda a tensão da cena. Aham. E aí puta que pariu, aí eu disse, eu vou tentar dialogar. Aí eu fui lá pra dentro e disse, querido, você tá botando um caco no meio da cena e tal, não sei o que, blá, blá, blá. Ele, mas o diretor deixou eu colocar cacos, não sei o que, blá, blá. Eu disse, então faz o seguinte, você toma cuidado, que eu vou botar o pé e você vai cair em cena. E aí ele ficou todo assustado assim. E quando foi pra cena, da outra vez, quando eu vi que ele ia soltar o caco, eu fui pra cima dele com a fala. E aí ele se assustou, e aí manteve. Então, essas coisas fazem parte desse jogo de você se virar, de você saber responder em cena, de você saber da coisa viva. E eu sei de atores da Globo que usam isso, que usam esse corte, às vezes, para quebrar você em cena. Quando você está dando uma cena muito emocional e eles veem que a cena tá maior do que você, eles erram o texto de propósito, Ah, eles erram o texto de propósito, eles falam, eles criam alguma situação no set para mexer com aquilo ali, para o diretor cortar e ele fica podando esse seu estado criativo. Quem é ator sabe que estado criativo é difícil você manter em 20 takes. Um take vai, outro take vai, outro take vai. Tem uma hora que o negócio fica exausto e no quarto, no quinto já não começa a acontecer mais tanto ingessa. aquilo que você deu. E aí tem gente que usa isso, esse corta, para atrapalhar o parceiro, saca? Sim. Enfim, mas é nessas jogatinas que se o cara que está sendo atrapalhado é ator, ele vai mandar a bala de volta. E aí o que era para ser um jogo pacífico vai virar uma roda de capoeira para valer, cada um com a navalha na mão, entendeu?
Então você vai ter que saber esquivar e ter cuidado para não tomar uma rasteira, e tudo bem, eu tenho certeza que a cena vai ficar maravilhosa. Agora, as pessoas não estão preocupadas com cena, elas estão preocupadas em manter seus contratinhos, suas imagens de gente boa, menos em fazer obras que perdurem como o Vale Tudo de 1988, que para onde for vai ser referência. Uhum. Verdade. E onde você tinha uma Beatriz Segal que de fofinha tinha quase nada, assim. Ela era super não fofinha. Ela era gente boa, mas não era. Aí o povo chegava, Exatamente. chamava ela de Odete, ela falava, eu quero que me chame pelo meu nome de atriz. Meu nome não é Odete. Ela falava assim, né? É, eu vi, já vi uns vídeos sobre isso mesmo. Mas o povo brasileiro amava odiar aquela vilã, né? Total. Era cena. Ela É, estava certa, ela estava fazendo cena. Ela não tava preocupada com ela. Ela estava preocupada em fazer a Odete. e ela Fazer a reclamava que Odete. ela não tinha tanto reconhecimento, né? Por parte da emissora. Mesmo Eu tendo acho feito que um trabalho tão emblemático como a Odete Roitman. eu entendo, sim, mas eu acho que vem essa galera dessa geração ainda era um pessoal que vem do CLT, sabe, do ator CLT. Então, eles precisavam disso. Hoje em dia, a gente tem que entender que a gente não precisa disso. É tipo, faz a Odete, manda ver, e tem a sua conta no Instagram, no YouTube e tal, tal, para quando acabar a novela, você seguir com seus trabalhos, entendeu? Seguir com a sua vida, seguir com o seu normal. Para quando você está ali, você estiver preocupada, não se vai vir o próximo trabalho, mas em fazer aquele trabalho. Sabe? Em fazer aquele. Porque pode chegar uma pessoa ali que simplesmente não gosta do seu jeito de ser, não gosta do seu perfume, e não quer mais lhe chamar. E tem isso em qualquer empresa. Não existe um lugar mais tóxico, por exemplo, do que trabalhar num banco. Né? Muito mais do que na TV. E estamos aí, entendeu? Uhum. João, eu tenho um quadro final aqui que eu quero fazer com você e eu acho que vai ser assim um dos mais emblemáticos de todos. São duas perguntas que eu faço a todos os meus convidados. E eu queria fazer para você porque assim, eu tenho certeza que muita gente vai esperar por esse momento. Porque você é danado, você é danado. No bom sentido. Quem você considera uma voz interativa no meio artístico? Essa voz interativa pode ser um artista que defenda bem as suas bandeiras, que atue bem. E por que essa pessoa? Uma voz interativa. Cara, eu Isso não aí. vejo a hora de escutar essa resposta. Não, mas peraí, isso é voz interativa, então é uma pessoa positiva, isso? É uma pessoa que A voz interage com o interativa. seu público de uma forma positiva, que tem uma voz mesmo, sabe? De interação com o público. Pode ser na atuação, pode ser também um ativista, ou as duas coisas. Hum, Quem é essa voz entendi, interativa? entendi. Quem é esse Nossa, ator, que essa pergunta atriz? difícil, que pergunta difícil. Achei bem difícil essa pergunta. Porque eu não sou, sinceramente, eu não sou uma pessoa de. Eu nunca fui muito de seguir, de olhar, mas eu acho que a minha voz. Aí com meu com o público que eu tô acostumado a ser, tá? Minha voz interativa com o público que eu tô acostumado a Claro, ser claro, claro. pelas coisas que eu assisti. E talvez seja um clichêzão e eu vou passar por esse clichê, E tá que tudo para bem, mim claro. é a Fernanda Montenegro, porque eu acho que ela é muito, o discurso dela é muito seletivo. A galera escuta muito seletivamente. A galera escuta só o que quer porque ela é Fernanda Montenegro. Mas a mulher já deu uma resposta assim para 80% das pessoas que estão ali falando desses autômatos, isso é a palavra dela, que são essas pessoas Aham. construídas com fundo musical, com luz. Quando sou eu que falo, é claramente pau, mas a Fernanda já falou sobre isso há muitos anos atrás. Uhum. Ela fala sobre o teatro como um meio de libertinagem, de botar seus feitiços sexuais para fora. Ela fala muito sobre isso. As pessoas continuam fazendo disso o teatro e o ouvido é seletivo. Tipo assim, não, ela falou isso? Quando que ela falou isso?
entendeu? Uhum. E que eu até vejo um pouco isso na Fernanda Torres também. A Fernanda Torres dizendo, eu não consigo usar atores. Eu não consigo. Por mais que ela defenda todo o movimento, ela Aham. diz, eu não consigo usar, Ela né? disse E isso no eu acho Roda Viva, né? que Ela, Roda Viva. é. E eu acho que a Fernanda Montenegro ela traz muito essa voz sóbria, Uhum. sóbria da profissão, de vez em quando pegar no calo do meio, mas o meio se fazer, de fingir demência. Sabe? O meio adora fingir demência pro discurso da Fernanda Montenegro. Gente, amei tua resposta. Eu tava muito curiosa. Porque realmente, assim, é muito difícil escolher uma voz, né? É muito É, difícil. Mas eu mas eu amei. acho que E ela eu já seria. imaginava que Seria. seria por aí. Eu sou a pessoa mais clichê que tem. Eu gosto dos clichês no sentido de atuação, porque eu acho que eles falam muita coisa. E, e, e eu fui atrás de estudar essas pessoas, porque achava, ver o que elas tinham de bom. E a Fernanda Montenegro, ela não é só que ela sabe fazer a parada, ela entendeu o esquema, assim, sabe? Ela entendeu muito bem. Ela é a pessoa, para mim, ela é a pessoa mais inteligente que existe, porque ela criou, olha só, ela criou um personagem que é uma atriz. E ela faz sucesso com esse personagem que é atriz, e ela coloca o eu dela, que é a Fernanda Montenegro, que não existe, que ela encara como um personagem mesmo. Né? Ela não deixa ninguém entrar no pessoal dela. Ela não deixa ninguém falar do pessoal dela. Se você pergunta a ela o que ela faz em casa, ela não responde. Né? Uhum. Fernanda Montenegro, então, ela cria um personagem que faz sucesso nesse meio e esse personagem interpreta outros personagens. Olha que esquizofrênico essa Interessantíssimo. parada, Uma sabe? esquizofrenia super poética. Cara, que legal essa Total, tua total, leitura. total. Sensacional. João, muito obrigada por você ter participado. Eu adorei. Eu ficaria com você aqui conversando 3, 4 horas, porque você é um cara muito. Você é descontraído, muito inteligente, muito pertinente nas suas colocações. Só continua, cara. Só continua o seu trabalho. Parabéns, viu? Obrigada por você ter vindo. Obrigado, eu que Vindo! agradeço pelo espaço, Por ter pelo aceitado. convite, por você dar esse espaço que a gente já tem trocado umas ideias aí. E eu acho maravilhoso também poder conversar sobre essas coisas por horas, por horas, por horas, por horas, por horas, apesar de também tentar me limitar para a gente também não ficar essas pessoas que só teorizam demais e Claro. conversam demais, a gente tem que fazer. Então, isso que a gente está fazendo é prática, né, é produção, sai para outras pessoas, não é só a gente conversando, mostrando que a gente é capaz de ser quem a gente é no privado do WhatsApp, também quem a gente é aqui no público. Eu Claro. acho que isso é que marca as pessoas e eu tenho certeza que você também vai cada vez mais se desenrolar. Todas essas pessoas, eu converso com as pessoas pontuais, eu tenho feito escolhas maravilhosas com as pessoas que eu converso, que eu me aproximo, como eu já lhe falei, e você é uma dessas escolhas, porque Obrigada. eu vejo a energia dessas pessoas e eu vejo que elas estão alinhadas com esse momento novo que a gente está vivendo, Uhum. de, meu irmão, eu vou fazer meu corre, eu vou fazer minhas coisas, eu vou fazer. Se tiver o efeito colateral de estar lá também, eu vou estar lá também, mas também se não tiver, meu irmão, eu vou fazendo. Então dá para ver que é uma galera de uma energia de persistência. E aí eu falo sim agora, dentro de contexto também de resistência, Sim. que quem resiste, no final ganha um estátua, entendeu? Em praça pública. São os que resistem. O próprio Zé Celso, recebendo o prêmio Shell, que eu acho que eles já tiraram, inclusive, esse vídeo do ar, a galera vaiava ele recebendo o prêmio Shell. Sabe por quê? Porque ele falava assim para todo mundo que deu o prêmio para ele: eu não preciso de vocês. Eu não preciso de vocês. Isso aqui, para mim, não tem valor nenhum. Nenhum. É até ruim. E depois o cara virou uma entidade. Então era um cara que chegou a ser vaiado, que chegou a ser escorraçado pelo próprio meio, mas a persistência fez dele praticamente um orixá hoje em dia. O orixá, é Então, verdade. quem permanece, quem tem Saudosíssimo, realmente né? esse... Não, total, total. Um cara que, é como eu falo, com muita persistência, também era um cara que, se você vê os vídeos dele ensaiando e a galera falando de como ele ensaiava, não tinha boquinha, não. Era gente boa, era muito.
aberto a toda a diversidade de fato que existe no país, muito aberto, mas vai fazer coisa ruim. Sabe? Ele puxava a sua orelha e dizia: não, tá bom. Não, tá bom. Não é isso, não tem certo, não tem errado. Não, para esta montagem, para este texto, tem o certo e tem o errado. Para um outro, né? Vamos criar e vamos acertar o ponto do bolo. E é isso que eu falo para todo mundo que esteja assistindo. Vamos acertar esse ponto desse bolo. Existe certo e errado, sim. Não vamos perder o parâmetro disso para que quem desconstrói o certo e errado na atuação é porque eles querem vender qualquer coisa muito caro. Muito caro. Uhum. João, só continua. Só continua. Vou Parabéns continuar. pelo seu trabalho, viu? Valeu, obrigado. Obrigada por ter vindo, por ter participado. Estamos aí, né? Nessa luta diária e mostrando o nosso melhor, sem passar por cima de ninguém, sem passar por cima dos nossos valores, tudo em nome da arte, né? Tudo em nome da arte, e se passarmos, que sejamos inteligentes o suficiente para pedir desculpa, Claro, para voltar atrás, porque ninguém é perfeito, então a gente não pode se censurar previamente. Eu acho que a gente tem que sim saber reconhecer. Passei em cima de alguém, fiz besteira, a gente volta atrás, me ratifico, falo com essa pessoa, peço desculpa, tal, tento. Se a pessoa não quiser, eu entendo claro, é também que ela humano, não né? quer. É isso, sabe? Só não vamos nos autocensurar e previamente, porque senão também a gente pode estar fechando a boca para uma mudança positiva, para Claro. algo legal, para uma criatividade. Estamos aqui, espero poder um dia gravar aí presencialmente com você quando eu for no Rio de Janeiro. Opa, vai ser um Vai ser prazer. maravilhoso. Exatamente. E é isso. Continuamos, seguimos. Sigamos, sigamos e só continua, tá? Esse teu trabalho lindo aí na internet, tá bom? Vou continuar, não se preocupe, vou continuar. Valeu, parabéns, Valeu. parabéns. Um beijo no seu coração, viu? Beijão, beijão. Gente, ó, nós vamos ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima semana. Tchau.